Eu fiz uma brincadeira com vocês. Eu disse que toda sexta no Brasil é sexta-feira 13. Uma brincadeira sem graça, eu sei, mas o pior dessa brincadeira é que ela é verdade. Toda sexta-feira no Brasil é sexta-feira 13. E aí, esse terror da sexta-feira 13 está alcançando a direita brasileira. Está causando muito conflito e briga dentro da própria direita. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho aqui. Vamos lá, primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Mas por que o Dino entrou? Por que o Dino pode agir? Isso tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? O Dino é o maior inimigo do bolsonarismo, tanto quanto o Lula. E disse que, para ele, que já foi juiz federal, o bolsonarista ele é pior do que um traficante, do que um criminoso, do que qualquer crime. E eles já andam tratando dessa maneira. Mas dá uma olhada num ponto aqui que escancara um plano para chegar até o Bolsonaro. Matéria do jornal Metrópolis: Dino herdará processo contra Bolsonaro por pandemia da Covid. Aprovado pelo Senado Federal e com data de posse como ministro do Supremo Tribunal Federal para 22 de fevereiro de 2024, Flávio Dino herdará um acervo com 344 ações. Como ele assume a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou no fim de setembro deste ano, receberá os processos que eram de responsabilidade da antecessora. Entre as ações herdadas por Dino está o inquérito que investiga o ministro das Comunicações de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser absolvido. A gente já sabe disso, é o que acontece. Há ainda pleitos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela atuação na pandemia de Covid-19, além da descriminalização do aborto. Vamos entender aqui. Bolsonaro é uma persona non grata na esquerda. Motivos você já sabe. Agora a grande questão é, eles querem a prisão do Bolsonaro, mas querem fazer de uma forma que não seja tão escancarado que isso é uma perseguição política. E aí o mecanismo que eles têm, a gente sabe, é aproveitar o quê? A única peça que causa uma comoção popular. Sabe, teve aquela história dos imóveis comprados com dinheiro vivo, ou seja, moeda corrente, não colou, a população não acreditou naquilo. Teve aquela história das joias, mas e o Lula também? Também teve o caso das joias do Lula. A população também não vai colar muito e não vai acreditar muito nessa. Enfim, tentaram de tudo. Mas o único assunto que realmente causou uma comoção é que muita gente faleceu durante a pandemia. E aí, a história da negligência do Bolsonaro na pandemia é o que eles mais utilizam e é o que eles mais narram até hoje. E, sim, eu vejo aqui que o Flávio Dino seria a pessoa certa para usar essa arma contra o Bolsonaro. Eu vejo que o plano é mais ou menos esse. O que você acha? Acha que vão apostar nisso? Ou você acha que o Flávio Dino vai entrar, vai ser imparcial no STF e em momento algum vai tomar alguma medida contra o Bolsonaro? Ou melhor, você acha que ele vai se declarar suspeito se cair uma ação do Bolsonaro na mão dele? O Rogério Marinho perguntou isso para ele. Você vai se declarar suspeito? E o Flávio Dino não quis responder. O que você acha? Eu acho que tem um plano aí e eu acho que o Flávio Dino virá das mãos do Flávio Dino o pedido de prisão do Bolsonaro. Vão argumentar aí, vão criar situações e aí o direito hoje vai de acordo com a cabeça do juiz. E o juiz de hoje, esse não gosta do Bolsonaro, e você sabe disso. Imparcialidade, isso não é mais uma meta, isso não é mais um requisito. A gente sabe disso. E aí, vamos falar de outro juiz, né? Ou ex-juiz. E provavelmente ex-senador, logo. Paulo Capelli. Oposição aponta prova cabal de Moro, de voto de Moro, em Flávio Dino. Não foi apenas um abraço, é isso que eles apontam. E uma troca de sorriso. Circula na oposição a chamada prova cabal de que o senador Sérgio Moro apoiou Flávio Dino na votação secreta que cancelou a ida do ministro de Lula para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Trata-se de uma planilha que indica os 10 senadores da Comissão de Constituição e Justiça que manifestaram abertamente o voto contrário a Dino, seja por meio de imprensa ou via redes sociais. Então, aqueles que disseram não vou votar em Dino, não votaram em Dino. E aí, eis aqui a planilha
que está circulando nas redes sociais. E aí, Davi Alcolumbre não fez o declaração de voto aberta, mas todo mundo sabe que ele votou a favor. O Renan Calheiros também não fez declaração aberta, mas todo mundo sabe que foi a favor, o Jader Barbalho. Aí vem a primeira decepção, o Oriovisto Guimarães. O Oriovisto Guimarães do Podemos, que sempre teve uma postura pela liberdade, brigava ali pela a CPI do abuso de autoridade, o fim do foro privilegiado, enfim, deu aí essa mancada gigantesca aí. Lucas Barreto, do PSD do Amapá também, não declarou o voto. E aí, o Ciro Nogueira e o Sérgio Moro foram os únicos que não declararam o voto. Exatamente 7 senadores que deram votos aí ao Lula. Então, se os outros declararam voto contrário, seria muita ilusão declarar um voto contrário e votar a favor. E aí, acerca do Ciro Nogueira declarou, disse que vai apoiar a eventual indicação de Dino ao STF. O presidente do PP afirma que votará a favor de qualquer nome que cumprir os requisitos para a vaga da corte. E aí isso pegou muito de surpresa, porque o Ciro Nogueira, que antes foi contrário ao Bolsonaro, depois alinhou na pauta bolsonarista, alinhou na pauta do Bolsonaro, e aí veio e declarou abertamente que apoia o Flávio Dino e que votou no Flávio Dino. E aí começou uma confusão, um conflito, né? O primeiro conflito aqui começou entre aqueles que apoiam o Sérgio Moro. O Moro está muito ligado ao MBL, Danilo Gentili, e que se diz aí uma direita, né? Uma direita. Eu vejo o MBL mais como um centro-direita, talvez, mas a direita mesmo, eu tenho cá minhas dúvidas sobre algumas atuações do MBL. Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro fez essa postagem aqui, né? E publicou o seguinte: parabéns, isentões. Aí tem o Flávio Dino sendo eleito, o Kim Kataguiri, o Sérgio Moro, o Nando Moura, o Renan aqui do MBL. E aí ele fez a postagem e escreveu o seguinte: a tese do voto nulo era Bolsonaro igual a Lula. Hoje temos um Flávio Dino no STF. Parabéns aos envolvidos. E aí ele fez a crítica que principalmente o MBL, porque o MBL é muito ligado ao Sérgio Moro. Inclusive, teve um vídeo do Mamãe Falei, o Arthur Duval, que ele fez comentando de que os senadores também traíram, que o pessoal bolsonarista não tem moral para apontar o dedo para o MBL, que eles também são responsáveis. Enfim, eu vejo a responsabilidade como um todo dos senadores. É isso. Os senadores foram os grandes responsáveis. E tem alguns pontos que, sabe, eu não consegui entender. Tem membros da CCJ que não votaram, não estavam lá, foram substituídos. Eu ainda vou procurar informações sobre isso para poder tentar explicar para vocês. E aí o Renan Santos respondeu o Eduardo Bolsonaro com essa foto que incomodou muito o Bolsonaro. Mas não foi o Renan Santos que incomodou, não, tá? O Eduardo Bolsonaro dando um aperto de mão aqui ao Flávio Dino. E aí o Renan Santos escreveu o seguinte: eis aí a foto. O PL entregou votos para o Dino. Dino prometeu olhar com carinho para uma eventual prisão de Bolsonaro. O fará? Duvido, mas é parte do jogo. Eles apoiam, eles votam e é tudo pelo mito. E o eleitor, ele faz o L, mesmo tendo feito a arminha em 2022. Tá. Essa confusão começou depois da eleição do Flávio Dino, do Flávio Dino aprovado para o Supremo Tribunal Federal. E aí, o grande ponto é que criou uma confusão mental naqueles que, não vou dizer nem direita, mas aqueles que não são favoráveis ao PT e que não concordam com o PT. Então, a grande parte da população, eu, por exemplo, por que eu falo abertamente para vocês aqui, olha, eu não sou bolsonarista, mas também não sou MBL, não sou nada disso. Acho que o Bolsonaro, sim, foi muito melhor do que o Lula. E não entender isso é mau caratismo. Tentar equiparar as duas situações, eu acho mau caratismo e eu acho que o MBL deveria fazer aí uma meia-culpa de entender, olha, o Bolsonaro não pode ter sido dos sonhos, mas comparar o que acontece hoje com o que aconteceu durante a gestão Bolsonaro, desculpa, mas está na hora de reconhecer alguns erros aí. Mas o que acontece? E por que eu falo que eu não sou abertamente? Para não passar por mentiroso.
não vou me passar por mentiroso, porque eu critiquei em alguns pontos, principalmente em projetos meus que eu apresentei, entreguei para deputados e senadores, alguns foram aprovados e abraçados, com grandes amigos como o capitão Alberto Neto, o Sanderson, o Hélio Negão, todos esses estiveram junto comigo nesse projeto. Mas tiveram outros projetos que rejeitou e o próprio Bolsonaro não quis. E eu fiz críticas. Aí você vai pegar um vídeo meu e falar, lá, o cara tá dizendo que é Bolsonaro. Não, eu sou sincero naquilo que eu gosto de ser. Então é por isso que eu sou muito claro com vocês. Eu tô aqui porque eu acredito num Brasil melhor e que a direita pode tomar uma força para colocar um mercado liberal. Eu sou um liberal, eu quero que isso seja aplicado. E aí, essas brigas, essas rusgas, acho que não valorizam em nada. Porque o outro inimigo, meu amigo, o outro é bem preparado. Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo de resposta. Mas o incômodo do Eduardo Bolsonaro não foi com o Renan Santos, do MBL, foi com um tal de Ícaro de Carvalho. Eu não sei quem é Ícaro de Carvalho, eu não conhecia. É esse rapaz aqui, tá? Pelo que parece é que ele é um coach, né? E ele é da direita, ele não é do MBL, nem nada disso, né? Tá aqui, aprenda marketing digital, e provavelmente está aqui o perfil dele, eu não conhecia, tá aqui com o Flávio Augusto aqui, então você vê que é alguém influente, né? Eu, sinceramente, não o conhecia, parece que é algum coach evangélico, tá aqui com o Cariani, então é um cara do mercado, provavelmente. E aí é que o Eduardo Bolsonaro não gostou. E eu não vou colocar o vídeo do Eduardo Bolsonaro, não, é um pouquinho grande, mas o Eduardo Bolsonaro ficou pistola com esse Ícaro de Carvalho. Que você colocou um vídeo meu me questionando e falando por que eu estava apertando a mão do Flávio Dino. Aí o Flávio Bolsonaro se explicou. E o Eduardo, perdão, Bolsonaro se explicou, né? E ele colocou aqui, ó. O melhor remédio para a mentira é a verdade. Chega aqui, Ícaro de Carvalho. Assim, com um tom agressivo, irônico, né? E a Caroline de Tony, tentando abafar o ponto aqui, falou, ó. Foi uma postagem infeliz do Ícaro, mas ele já pediu desculpas. Seguimos trabalhando e sabemos do seu empenho, Eduardo. E aí o Polon também. Não fosse essa reunião, teríamos tido o confisco de armas, o fim definitivo do direito à legítima defesa no Brasil. Só tenho a agradecer seu empenho pelo Brasil. E o que o Eduardo Bolsonaro colocou aqui foi o seguinte. Olha, teve uma reunião naquela época que queria retirar as armas, ia ter confisco de armas, e nessa reunião muitos acordos foram feitos, e aí eu fui na saída, o Dino estava logo ali na saída da comissão, então eu não vi outro jeito senão apertar a mão dele. Pode ver que eu estava com a sobrancelha cerrada, e ali foi o fotógrafo do PT que tentou pegar aquele clique e tal. Cara, eu posso ser sincero com vocês? Posso, eu sei. É por causa disso que vocês me acompanham aqui. Sabe, o nível da discussão ficou baixo demais. Pelo amor de Deus. A discussão aqui não é um aperto de mão. O Eduardo Bolsonaro pode apertar a mão do Lula. O Tarcísio, que eu vejo como um grande político, eu gosto dele, estava com Lula. E isso não quer dizer que ele é um inimigo. Por quê? Porque o cara está buscando recursos para aquilo que ele foi eleito. É a fidelidade ao seu eleitor. Tá? Agora, votar a favor de um cara como o Dino, que é comunista, aí já é diferente. E o Eduardo Bolsonaro também, ele tem que prestar esclarecimento para o Ícaro, sim. O Ícaro é o pagador de impostos. O Eduardo Bolsonaro é o eleito. Então não adianta o Eduardo Bolsonaro ficar brabinho, nervosinho, cola aqui que eu vou te desmentir. Não, não adianta não. Você tem que ir lá e explicar, sim, é seu papel. Se você erra, você explica. Se você acerta, você diz, não, eu não errei, o meu acerto foi esse. E aí, eu acho que o Eduardo Bolsonaro não errou em nada apertar a mão do Dino. Eu, sinceramente, acho que sem diálogo, não tem como. Os caras estão com o poder na mão. Então, acho que você vai ver muita gente, sim, apertando a mão do Flávio Dino, vai ver muita gente apertando a mão do Lula aí. Cara, isso não quer dizer que esse cara é um traidor. A não ser que ele esteja votando nas pautas, como que acabaram de fazer com o Dino agora, o que o Sérgio Moro fez. Então, esse tipo de discussão só enfraquece a direita, não fortalece em nada, e aí, enfim, a galera da esquerda tá batendo palma, tripudiando, falando, olha lá a turma da direita maluca, desesperada. Você quer saber onde que tem que estar o foco? Não é no aperto de mão do Eduardo Bolsonaro ou no abraço do Sérgio Moro, é no voto do Sérgio Moro, que esse aí ficou límpido e claro, acho que ninguém mais vai discutir se o voto aconteceu ou não. É aqui, ó. O Dino tem histórico recente de bloquear mídias, jornalistas e opositores nas redes.
vai começar uma nova era da liberdade de expressão, ou seja, da falta da liberdade de expressão daqui em diante. A matéria da revista Oeste, eu sempre cito a fonte aqui para vocês. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, recém-nomeado ao Supremo Tribunal Federal na noite dessa quarta-feira, possui um histórico contrário à liberdade de imprensa. Em novembro, por exemplo, o futuro ministro do STF bloqueou 3 políticos e um jornalista nas redes sociais, depois de receber críticas por causa da visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça. Os mais recentes bloqueados por Dino foram os deputados federais Kim Kataguiri, do União Brasil, o ex-deputado Paulo Martins, a candidata a deputada estadual Amanda Vettorazzo, do MBL, e o suplente de deputado estadual em São Paulo, Lucas Pavanato, e o jornalista Paulo Pousonoff. Além deles, o deputado Carlos Jordi, a ex-deputada Janaína Pascoal estão sem acesso ao perfil do ministro desde o início do governo Lula. Pois é, então assim, eu não acredito que vai ter mudança do Flávio Dino. Olha só o que o Estadão traz aqui também. O Estadão está mais preocupado em discutir os pontos do que a própria direita. A sabatina de Dino escancarou uma dura realidade. A percepção do país sobre o STF, que o STF mudou. A corte tem um problema de perda de autoridade que precisa ser urgentemente recuperada. Na sabatina de Dino, o sabatinado foi o STF. Causas da perda de autoridade do STF podem ser resumidas na politização da corte, no protagonismo individual de seus integrantes e na falta de exemplaridade de alguns ministros. E é isso, o Estadão está fazendo a crítica. Então, esse assunto do STF, do Flávio Dino, ele vai muito, mas muito além de um mero aperto de mão. Muito além. E sim, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro vai ter aperto de mão. Agora o voto é que é a traição. Isso é o meu ponto de vista. Votar a favor do Flávio Dino, e aí tá aí o Ciro Nogueira, que declarou voto. Mas cadê? Ninguém falou do Ciro Nogueira. Ah, mas esse é meu aliado, não tem críticas. Esse não é tão aliado, mas é contra a esquerda. Eu vou descer a lenha nele. Esse aqui é esquerda. A hora que eu precisar, eu ligo com ele ali, mas tem que ser escondidinho, no cantinho escurinho. Não, gente. A política é uma coisa séria. E vocês têm que começar a entender que isso realmente é uma coisa séria. Concordo. Você vai discutir uma política para não deixar confiscar as armas das pessoas se você não vai estar frente a frente ou não vai ter reuniões com o ministro da Justiça. Não tem como. É como aqui. Como é que você vai discutir uma pauta que está no Supremo Tribunal Federal se você não discute com os ministros? Ou seja, Dino agora vai ter um protagonismo muito maior, então acostume-se, tá? Muita gente vai ter que estar próximo ao Dino. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso não quer dizer que vai ser um traidor ou não. Mas, enfim, que foi uma pancada gigantesca na direita, a direita sentiu, tá desnorteada, essa discussãozinha por foto de Eduardo mostra que tá desnorteada, mas não quer dizer que acabou. Tem um ano inteiro pela frente aí, e aí outras pautas importantes virão, como essa aqui. O Congresso derrubou 13 vetos do Lula, né, na maior derrota para o Lula e Haddad. Na maior derrota para o Lula e o Haddad, o Congresso derrubou de forma integral 9 vetos presidenciais e outros 4, parcialmente nessa quinta-feira. Haverá limitação para o Planalto em 2024 fazer investimentos. As votações foram por ampla margem de votos contra a administração lulista. Então você tem que entender o seguinte: como que é o Congresso hoje? É um Congresso amplamente conservador? Não. É um Congresso de pessoas que não são petistas, não são ideologicamente petistas. Essa questão do marco temporal provou isso. Só que na hora que liberar a emenda, uma coisa aqui, outra coisa ali, vai ser aprovada. E é isso. E a gente tem que seguir o fluxo e aprender a jogar o jogo. Jogaram forte, colocaram um ministro do Supremo Tribunal Federal lá. O Dino. Tem o Pacheco. Hoje. E amanhã? Será que o Pacheco vai continuar, vai conseguir se reeleger como presidente do Senado? Ou será que virá algum outro nome que pode não estar tão disposto a fazer concessões? Tudo depende. Então, política é um jogo contínuo de dia após dia. Esse é o meu ponto de vista, tá? Tem crítica, né? Eu sei que você tem. Depois de tudo que eu falei aqui, eu sei que você tem. Coloca no comentário se você tem críticas aqui, tá? Isso é importante. Se ficou até o final, conta pra gente. Peraí.
Deixa eu falar mais uma matéria para vocês. Já que a gente falou da derrubada do marco temporal, vamos falar em falta de democracia, em ser antidemocrático, o que é o PT, tá? Após perder a votação no Congresso Nacional sobre o marco temporal, o PT vai ao STF contra a derrubada do veto ao marco temporal. O Partido dos Trabalhadores decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto ao marco temporal, que ocorreu nesta quinta-feira, dia 14, em sessão do Congresso. Os parlamentares anularam 41 dos 47 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem noção de 47, 41 derrubaram. Então, o Congresso está forte. E aí, contra o Lula. E aí, o Lula desrespeita o STF, o Congresso, indo ao STF. E eu, sinceramente, eu tô pagando para ver. Eu tô torcendo pro STF derrubar mesmo esse marco temporal. Que aí eu quero ver a cara do monte de deputado e senador que tá aplaudindo igual uns babões aí o Dino ter ido pro STF. Eu quero ver como é que vai ser a reação. Ou se eles vão aguentar caladinhos, orelha murcha e baixa e entender, não, nós já perdemos o jogo. Eu tô esperando para ver, tá? Nós vamos falar sobre isso no próximo editorial, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês na próxima.